Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Amém. Louvado seja Deus. Estou muito feliz por mais uma vez estar aqui para bendizer ao nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus, glorificá-lo pelo que Ele é. Eu quero agradecer a vida do pastor Samuel, quero agradecer a igreja amada, porque de fato tem sido a minha família, tem orado por mim. E hoje o Senhor, Ele me presenteou com esse chamado para poder estar trazendo a mensagem dele para a igreja. Que Deus possa nos edificar, que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa trazer cura, que é o desejo dele para as nossas vidas, que Ele possa sarar a nossa alma, é o desejo do Senhor, amém? Você que pode, se coloque de pé, abra sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 19, aleluia, Lucas 19, a partir do versículo 1, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, Deus abençoe. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador, de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glórias a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta nessa hora, ó Deus. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, ó Deus, que exerce, ó Deus, a Tua vontade. Que nesta noite, Deus, neste lugar, haja o sobrenatural do Senhor. Me coloco à sua disposição, ó Deus, como instrumento do Senhor. Que eu não fale nada, ó Deus, que não seja do Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma o teu lugar principal. Deus, toma, Senhor, a sua cadeira, Deus, principal neste lugar. Que o Senhor cresça e que eu diminua na tua presença, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. Que corações alcancem, ó Deus, cura. Que almas sejam saradas, vidas restauradas pelo poder do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito mau que venha trazer inquietação, a Deus, perturbação, tirar a nossa concentração neste lugar. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando eu recebi o comunicado que eu estaria trazendo a mensagem do Senhor, em pleno domingo, meu coração disparou. Eu falei: Jesus, e agora? Você ministrar o louvor, todo mundo junto é uma coisa, você ministrar, mas em pleno domingo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou digno. Mas eu reconheço que Deus é misericordioso e tem nos chamado para fazer a sua obra, amém? E eu quero trazer essa mensagem do coração de Deus para o seu coração. A mensagem falando sobre um homem chamado Zaqueu. Eu acredito que dos mais novos até os mais velhos já ouviram falar sobre este homem. Já ouviram muitas histórias a respeito de Zaqueu. E o Senhor, Ele trouxe uma revelação ao meu coração a respeito deste homem, de como era a vida deste homem. Representando a igreja do Senhor nos dias de hoje. O povo de Deus, povo escolhido do Senhor. Povo que Deus separou. Povo que o Senhor trouxe. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Essa mensagem, o tema dela é: guarde a sua esperança.
Quantos têm esperança aqui? Amém? Então hoje é dia de você avivar essa esperança, porque Jesus está aqui, amém? Louvado seja Deus. Quando nós paramos para entender um pouquinho sobre esta palavra, quando nós paramos para pensar um pouco a respeito deste homem chamado Zaqueu, quando nós paramos para entender um pouco do que estava acontecendo na história, no momento dessa passagem de Jesus por Jericó, a gente consegue observar algumas coisas. Quando a gente pega o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9, nós vemos Jesus tendo um encontro também com um homem cobrador de impostos. Esse homem chamado Mateus. Jesus, quando passava pela coletoria de impostos, Jesus viu esse homem e diz: Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que esse homem, ele automaticamente, ele largou seus afazeres, largou tudo que ele tinha e seguiu a Jesus. E a Bíblia diz que por isso Jesus foi muito crucificado, vamos dizer assim, questionado, melhor dizendo. Jesus foi muito apontado por essa atitude dele. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio chamar os sãos, mas Jesus veio chamar os enfermos, os doentes, para que a alma seja curada. O propósito de Deus é fazer uma restauração espiritual na vida da sua igreja, para que essa restauração espiritual ela venha refletir no nosso corpo físico e no nosso mundo físico, amém? O propósito de Deus é esse, querido. E quando nós vemos Jesus entrando em Jericó, a Bíblia diz que ele ia passando. E a Bíblia diz que nessa cidade chamada Jericó, havia um homem chamado Zaqueu. Fala comigo, Zaqueu. Eu e vocês somos um Zaqueu, sabia, queridos? Eu e você temos muitas necessidades. Eu e você temos muitas dificuldades também. Mas Zaqueu, assim como eu e você, temos uma esperança. A Bíblia diz que todo o povo de Deus, judeu, quando a criança nascia, essa criança ela ia para a escola de Israel e ela aprendia sobre o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Depois dela terminar, concluir esse estudo até a sua idade mais ou menos de 9, 10 anos, ela estudava sobre os livros poéticos, os livros de louvores sobre Israel. Então ele estudava todo o Antigo Testamento. Eles eram letrados, eles eram instruídos na sabedoria de Deus através do Antigo Testamento. E ali, a Bíblia diz que abre mais um pouquinho, amém. A Bíblia diz que com esse conhecimento, eles já sabiam debater com alguém. Por isso que nós vemos Jesus no livro de Lucas, com 12 anos de idade, debatendo com os estudiosos, porque Jesus, ele já havia passado pela escola de Israel. Jesus já tinha todo esse conhecimento. Com 12 anos de idade, além dele ser o Filho de Deus, Jesus já tinha estudado. Zaqueu não era diferente, porque a Bíblia diz que Zaqueu é israelita. Zaqueu, ele nasceu em Israel tendo todo esse conhecimento. Só que Zaqueu, conhecedor da lei, por algum motivo da sua vida, a Bíblia diz que ele se tornou um publicano. O que era um publicano para Israel? Um publicano é alguém que cobrava impostos do povo de Israel e cobrava além daquilo que era estipulado. Como se formos dizer, se fosse um agiota, alguém que cobrava além daquilo que deveria ser cobrado. Zaqueu, sendo povo judeu de Israel, ele cobrava imposto dos seus irmãos, dos seus parentes. Imagina comigo, querido, que Zaqueu passou-se de irmão a ser odiado, passou-se a ser desprezado pelos seus irmãos. Eu acredito que alguém que te fere, automaticamente a lógica do homem, do ser humano, jamais seria se relacionar com alguém que está te ferindo. Você automaticamente, eu, jamais nos relacionamos com alguém que nos magoa. A nossa tendência é nos fechar, a nossa tendência é parar, ou até mesmo desprezar aquela pessoa. Pensa comigo, querido, agora Zaqueu, sendo desprezado, sendo abandonado, sendo até mesmo julgado e crucificado pelos seus irmãos.
Zaqueu agora ele passa a ser considerado um traidor, um homem rico, mas que não tinha amor, um homem que não tinha compaixão, um homem que não tinha afinco de amizade, de relacionamento. Tudo isso porque algum motivo levou Zaqueu para se tornar um publicano. E a Bíblia diz que Zaqueu era rico por ser chefe dos publicanos. Queridos, uma coisa nós aprendemos: nós podemos ter todas as riquezas do mundo, nós podemos ter tudo que o mundo pode nos oferecer, mas sem o amor de Deus nas nossas vidas, nós não temos nada. Sem o amor de Deus nas nossas vidas, nós somos alguém vazio. Fala comigo, Zaqueu era vazio. Zaqueu era vazio. E quantas vezes nas nossas vidas nós também nos tornamos vazios, homens e mulheres secos, precisando da paz que só Deus pode dar, precisando do cuidado que só Deus tem para nos oferecer. E quando eu paro para ver Zaqueu nessa situação, eu me imagino quando Zaqueu tentava se aproximar de alguém e alguém falava: sai daqui, publicano, você está cobrando de mim algo que não é para ser cobrado. Eu imagino Zaqueu sendo desprezado pelos seus próprios familiares. Eu imagino Zaqueu sendo desprezado por aquelas pessoas que eram colegas dele de infância. Eu começo a imaginar quanto sofrimento tinha na vida de Zaqueu. Eu começo a imaginar quanto trauma tinha na vida de Zaqueu. Eu começo a imaginar como Zaqueu se sentia aonde tinha uma multidão, porém ele se encontrava sozinho. E quantos de nós, queridos, muitas vezes estamos rodeados de pessoas, estamos rodeados de amigos, mas nos sentimos sozinhos. Nos sentimos muitas vezes desprezados, porque em meio a uma sociedade difícil, onde não entende o amor de Deus, despreza aqueles que erram, despreza aqueles que falham. Mas Zaqueu guardava uma esperança dentro do seu coração. Eu começo a pensar que Zaqueu estava presente quando ele viu Jesus chamando Mateus. Eu começo a pensar que Zaqueu estava ali fazendo a sua rota e viu Jesus com a sua compaixão, dizendo: olha, Mateus, segue-me. E aquilo começou a despertar no coração de Zaqueu um desejo de saber quem era Jesus. Enquanto nós vivemos numa sociedade, num mundo onde todos desprezam a todos, aonde outros é queridos pelo seu bem de aquisição, não pelo que a pessoa é, aonde nós vemos uma decadência no amor, eu vejo Jesus tratando a sua igreja com amor. Eu vejo Jesus olhando para a sua igreja, mesmo falha, mesmo pecadora, mesmo desprezível, ele dizendo: eu te amo. Zaqueu representa uma igreja falha. Zaqueu representa uma igreja pecadora, mas que ela entende que precisa de Jesus. Ela entende que ela precisa ser transformada pelo poder de Jesus. Queridos, eu não sei você, mas nós precisamos de algo que nos mova em direção a Jesus. Nós não podemos nos conformar com a vida que levamos ou com que as circunstâncias que o mundo nos oferece. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que Jesus tem algo mais para nossas vidas. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve que aos Coríntios, ele diz que se ele esperasse por Jesus somente nessa vida, ele seria o mais dos miseráveis homens. E quantas vezes nós somos os mais miseráveis, porque todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos estão somente nessa terra. Precisamos pensar em alguma coisa para que nós possamos prosseguir em direção a Jesus, em direção àquilo que Jesus tem para nos oferecer. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E quantas vezes nós estamos tropeçando nas nossas próprias vontades? Quantas vezes nós estamos tropeçando nos nossos próprios afazeres? Quando eu olho para o capítulo de número 19, quando eu vejo o versículo de número 3 e 4, eu vejo esse homem chamado Zaqueu, ele tendo uma atitude, querido, que eu e você devemos pensar um pouco a respeito disso. Eu e você precisamos pensar o que tem movimentado o nosso coração. Qual tem sido a nossa expectativa em Deus? O que tem nos levado em direção ao Senhor?
Será que as circunstâncias do dia a dia têm nos feito parar, têm nos feito olhar para trás, têm nos feito desistir? A Bíblia relata que Moisés já anunciava de Jesus. O próprio Deus, quando se manifestou a Adão, ele disse que ele enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse seria a esperança do povo de Deus. A Bíblia diz que pelo trono de Davi se levantaria um reino eterno, aonde não teria fim. E aonde está a nossa esperança? Será que a nossa esperança está no nosso salário de dia a dia? Será que a nossa esperança está na nossa perspectiva de juntar dinheiro? A Bíblia diz que Zaqueu não tinha falta de nada porque ele era muito rico, mas ele precisava ser curado da sua alma. Zaqueu precisava ser curado do seu íntimo. E muitas vezes nós também estamos na posição de Zaqueu. Temos tudo o que precisamos, mas porém não temos o que Deus tem para nos dar. Precisamos mais de Deus. E quando a gente vê no capítulo de número 19, no versículo de número 3, a gente vê que Zaqueu, ele desejou no seu coração conhecer Jesus. Como está o seu desejo por Jesus, querido? Como está a sua vontade de saber o que Jesus tem reservado para você? Como está o seu coração ardendo pelas coisas eternas, por aquilo que Deus pode fazer pela sua vida? Como está o seu dia a dia pensando, olha, Jesus pode me surpreender, Jesus pode mudar a minha história, Jesus tem muito mais para fazer na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter expectativas, nós precisamos ter convicções reais em Deus, porque Deus pode fazer muito mais por nós. A Bíblia diz que Zaqueu, ele correu, se antecipou diante da multidão. Zaqueu avistou uma árvore chamada sicomoro, ou uma figueira brava. Alguns estudiosos dizem que essa figueira brava, ela tinha muitos espinhos, uma árvore frondosa, bem grande. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era de pequena estatura, mas ele tinha o desejo de conhecer Jesus. Como está, querido, o seu desejo de conhecer Jesus? Como está a sua expectativa em Jesus? Será que eu e você temos caminhado com as nossas próprias pernas, porque achamos que somos capazes de realizar aquilo que sonhamos e queremos? Ou será que a nossa expectativa está em Jesus? Ou será que o meu desejo está em Jesus, porque Jesus pode fazer o melhor por mim? Quando Zaqueu, ele coloca isso em seu coração, Zaqueu, ele não se preocupa com o que eles iam pensar dele. Zaqueu larga tudo, mas ele corre adiante a multidão e vê uma árvore frondosa e sobe naquela árvore e fica ali esperando Jesus passar. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que Zaqueu, ele teve a perseverança de esperar Jesus chegar, porque ele sabia que no momento certo ele ia ter um encontro com Jesus e a vida dele ia mudar. Aleluia. Deus tem filhos. Deus tem filhos, filhos que obedecem, filhos que ouvem, filhos que esperam a vontade do Pai, filhos que confiam no Pai, porque o Pai sabe o tempo certo, o Pai sabe o que é melhor para os seus filhos, o Pai sabe as necessidades dos filhos. E quando Zaqueu, ele vai em frente e sobe naquela figueira, ele sobe ali e fica esperando Jesus passar. Jesus conhece o coração da igreja, queridos. Jesus sabe toda a necessidade do seu povo. Jesus jamais vai deixar o seu povo desamparado. Jesus jamais vai deixar o seu povo passar dificuldades. Ele vai suprir todas elas. Aleluia. Jesus sabe aonde nós precisamos mudar. Jesus sabe aonde nós precisamos de um socorro, aonde nós precisamos de um cuidado. E a Bíblia diz que Jesus chegou até o momento que passou debaixo daquela figueira. A Bíblia diz que Jesus, ele parou debaixo da figueira. Jesus parando debaixo da figueira, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Hoje convém mudar a sua história. Tudo isso porque um homem chamado Zaqueu decidiu conhecer Jesus. Tudo isso porque um homem chamado Zaqueu decidiu confiar plenamente em Jesus. A Bíblia diz que quando Zaqueu ouviu isso, ele rapidamente desceu e foi em direção a Jesus. E ele chegando até Jesus, ele levou Jesus para a sua casa. E ali ele passeou com Jesus, passou a ter intimidade, passou a ter comunhão com Jesus. Como está a sua disposição, querido, em responder ao chamado de Deus? Como está a minha, a sua disposição em responder o chamado de Deus para a nossa vida?
Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo que nós conquistamos até hoje para poder ir em direção ao que Jesus tem destinado para nós? Será que nós temos aquilo que entendemos como convicção que Jesus pode nos ajudar? A Bíblia diz que Zaqueu, rapidamente ele respondeu o chamado de Jesus. Rapidamente ele olhou para Jesus e desceu. E Jesus entrou na sua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele reconheceu que ele precisava de mudança. Ele reconheceu que ele precisava de algo mais do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 19, no versículo de número 7, que as pessoas murmuravam de Zaqueu. E que Zaqueu, ele se levantou na sua casa e disse: olha Jesus, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho feito alguma coisa que tem entristecido alguém, se tem magoado alguém, eu quero restituir essa pessoa. Eu quero devolver aquilo que eu defraudei daquela pessoa. Sabe, queridos, quando Jesus entra na vida de alguém, a primeira coisa que Jesus vai mudar é o caráter da pessoa. A primeira coisa que Jesus vai mudar é a personalidade daquela pessoa. Quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, Zaqueu não foi mais aquele homem que defraudava. Zaqueu foi aquele homem agora: olha Senhor, eu cometi muitas injustiças, eu fiz muitas coisas erradas, eu reconheço, Jesus, a partir de hoje eu quero devolver às pessoas tudo aquilo que eu fiz. Eu quero mudar, Senhor, eu quero ser diferente, eu não quero ser mais aquela pessoa que eu fui, eu quero, Senhor, a partir de hoje ser diferente. Zaqueu reconheceu que sozinho ele não poderia. Ainda que ele tivesse todas as riquezas do mundo, ainda que ele tivesse tudo que ele poderia conquistar com o seu dinheiro, com o seu trabalho, nada poderia ser mais gratificante do que ter a presença de Jesus na vida dele. E quantas vezes nós andamos sozinhos, caminhando sozinhos, pensando que a nossa força vai nos levar a conquistas grandes e eternas. E aí nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. É por isso que muitas vezes nós vemos cristãos, às vezes apáticos, às vezes desmotivados, porque a expectativa está no alvo errado. A expectativa não está em Jesus de Nazaré. A expectativa não está naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda, querido. Quando nós permitimos Deus entrar na nossa vida, pode ter certeza, queridos, nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. O propósito de Deus é sarar a sua igreja. Uma igreja que foi maltratada, uma igreja que foi açoitada pelo pecado, uma igreja que foi castigada pelos seus erros. O propósito de Deus é fazer com que essa igreja entenda que há um Pai que zela por ela. O propósito dela é fazer com que eu e você entendamos que há alguém responsável por ela, que não vai deixar o seu povo sozinho, que não vai deixar o seu povo desamparado. Ainda que eu e você muitas vezes venhamos nos sentir sozinhos, ainda que eu e você muitas vezes venhamos até nos afastar de pessoas que nos feriram, Deus nunca vai se afastar daqueles que precisam da ajuda dele. Quando eu começo a pensar sobre este homem, eu começo a ver um coração muito triste, um coração ferido, um coração magoado. Mas Jesus está aqui, querido, para trazer cura para a nossa alma. Jesus está aqui para mudar a nossa realidade cristã. Deus não tem filhos coitadinhos, Deus tem filhos sarados, filhos fortificados para sarar outras pessoas. Pessoas que querem viver o melhor de Deus. Pessoas que não se acomodam com aquilo que Deus, com aquilo que o mundo tem feito, com as circunstâncias que tem vivido, mas pessoas que querem viver o sobrenatural do Senhor. Quando nós entendemos que Deus tem o melhor para fazer, quando nós entendemos que Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas, Deus se movimenta em nosso favor. Não é suficiente, queridos, apenas nós desejarmos Jesus de coração. Não é suficiente nós apenas colocar no nosso coração que nós não queremos mais viver da forma que nós vivemos. É necessário nós caminharmos em direção aos nossos propósitos diante de Deus. Se você e eu colocarmos um propósito diante de Deus, é necessário que nós venhamos cumprir com esse propósito. Quando a gente vê que Zaqueu, ele assentou no seu coração conhecer Jesus, ele não ficou parado esperando as coisas acontecer. Zaqueu, ele foi em direção ao que levava a ele ter um encontro com Jesus. O que tem te motivado, querido? O que tem motivado o seu coração em relação a Jesus? O que tem motivado você em conhecer a Jesus? Talvez você deve estar pensando: olha, a minha vida até hoje foi assim, assim, assim. Eu não sou digno. Jesus não quer se encontrar comigo. Jesus não quer ter um momento de compartilhar comigo. Jesus não quer entrar na minha casa. Jesus não quer movimentar-se na minha vida. Jesus não quer mudar a minha história. Queridos, mas Jesus,
ele se move quando nós nos movemos. O nosso engano, querido, muitas vezes é achar que Jesus não nos observa. O nosso engano é achar que Jesus se esqueceu de nós. O nosso engano muitas vezes é pensar que, pelo fato de uma sociedade que olha para nós, pelaquilo que somos, pelaquilo que temos, Jesus também vai nos julgar por essa situação. Sabe o que eu aprendi com Zaqueu, querido? Que quando Zaqueu, ele desejou no seu coração conhecer Jesus, Jesus já sabia que Zaqueu tinha isso no seu coração. Quando Zaqueu foi em direção àquela avenida ou rua, e ali ele encontrou uma figueira, Jesus já sabia que Zaqueu iria estar naquela figueira. Porque se Jesus não soubesse que Zaqueu estava ali esperando ele, Jesus não parava debaixo da figueira. Jesus simplesmente passava. Porque Jesus era especulado pela multidão. Muita gente olhava Jesus, todo mundo queria ver quem era Jesus. Mas muitas vezes as pessoas que queriam ver Jesus não tinham um propósito de mudança no seu coração. As pessoas muitas vezes que acompanhavam Jesus estavam ali porque acompanhavam a multidão. Outros queriam ser transformados. Outros queriam ter a sua vida mudada. Podemos relatar aqui o cego Bartimeu. Podemos relatar aqui a mulher do fluxo de sangue. Podemos relatar aqui várias pessoas que tiveram no seu coração um desejo de mudança e foram com propósito até Jesus. A Bíblia diz que quando a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus, havia uma multidão que cercava Jesus. Mas ela tinha um propósito na vida dela. Ela queria ser curada por Jesus. Ela ouviu falar dos feitos de Jesus. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha por mais de 12 anos e ela já não podia mais ser curada. E a Bíblia diz que ela vai até Jesus, se engatinhando, se rastejando, e toca na orla do manto de Jesus. E Jesus para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Queridos, sabe por que Jesus falou: alguém me tocou? Pedro fala assim: Senhor, como alguém te tocou? Olha a multidão que nos rodeia. Agora o Senhor fala que alguém te tocou. Que negócio é esse, Senhor? Jesus fala: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Alguém tinha propósito quando veio até mim. Alguém tinha necessidade. Alguém precisava de mudança e reconheceu que eu poderia trazer solução para a vida dele e me tocou diferente. Queridos, nós precisamos entender que Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer fazer algo mais nas nossas vidas. E nós estamos apáticos, esperando o milagre acontecer. Nós precisamos nos levantar e ir em direção a Jesus e dizer: Jesus, só o Senhor pode mudar a minha história. Até quando, igreja amada do Senhor? Nós precisamos ter atitude, direcionamento de Deus. Deus, a minha vida não está boa. Eu preciso de mudança. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de novidade. Eu quero sair da mesmice. Deus, eu não estou conformado com a minha vida. Eu quero algo novo. Aleluia. O milagre não acontece na minha vida. Faça algo novo. Faça algo diferente. Saia do comodismo. Se posicione diante de Deus. Aleluia. Igreja, é tempo de despertar. Zaqueu podia muito bem ficar parado ali, esperando Jesus passar. Mas ele não: eu vou fazer alguma coisa que vai chamar a atenção do mestre. Nós precisamos fazer alguma coisa que chame a atenção de Jesus. Quando Jesus chega debaixo da figueira, Jesus poderia dizer: rapaz, quem é esse camarada que está aí? O que esse cara está fazendo aí em cima? Camarada, desce depressa, você pode cair daí, rapaz, e se machucar. Não foi isso que Jesus disse para ele, querido. Jesus disse para ele: olha, Zaqueu, eu entendi o propósito do seu coração. Você está cansado de viver nas mesmices, né? Hoje eu vou entrar na sua casa e vou trazer salvação para a tua casa. Essa foi a palavra de Jesus. Zaqueu poderia ser muito bonitinho, formoso, se vestir bem, assim como eu e você muitas vezes chegamos na igreja, bonitinho, todo arrumadinho, cheirosinho, mas o coração está um caco, a vida está um caco, uma miséria, e Deus está falando: eu quero mudar a história, eu quero mudar a igreja dos últimos dias, eu quero trazer algo novo para a igreja dos últimos dias. Jesus chama a igreja para um despertar, querido. A Bíblia diz que Jesus, chamando Zaqueu, Zaqueu desceu depressa e entrou dentro da casa de... Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu.
Querido, eu não sei como está a sua casa. Eu não sei se você tem necessidade de Jesus dentro da sua casa, mas eu tenho. Eu preciso que Jesus faça morada dentro da minha casa, porque se Jesus não fizer morada dentro da minha casa, eu não sei o que seria de mim. Eu falo todo dia: Jesus, muda a minha vida, porque sem o Senhor eu não sei o que seria de mim. Jesus, eu preciso da sua misericórdia. Querido, servir por servir não é suficiente. Fazer por fazer não é suficiente. Se eu cair aqui, meu irmão, minha irmã, não é suficiente. Eu tenho que sair transformado da presença de Deus. Se a presença de Deus não me transformar, é em vão eu estar na presença de Deus. Se eu querer ser igual à multidão e andar com a multidão para ver Jesus e não querer uma transformação, a minha vida vai continuar sendo a mesma. Eu aprendo isso com Zaqueu. Eu aprendo que mesmo ele sendo desprezado, mesmo ele sendo abandonado pelos seus irmãos, ele tinha uma esperança em Jesus. Ele queria que, se mesmo que o seu pai, a sua mãe o abandonasse, seus familiares, alguém cuidaria dele, alguém o ajudaria. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Só Jesus pode mudar a nossa vida, querido. E esse chamado de Deus se estende, queridos, à nossa casa, à nossa família. As pessoas precisam ver Jesus nas nossas vidas. As pessoas precisam ver que Jesus, quando entra na nossa vida, queridos, a nossa vida é transformada. A nossa vida nunca mais é a mesma. O propósito de Deus é trazer vivificação. O propósito de Deus é mudar a nossa história. Muitos podem até falar: olha, esse camarada aí chamado Zaqueu, ele era ladrão. Ele cobrava mais do que deveria cobrar. Esse camarada aí é isso, é aquilo. Agora Jesus entrou na casa dele. Quantas vezes, queridos, alguém já falou isso de mim? Esse camarada aí não tem futuro não, velho. Mas quando Jesus entrou na minha casa, querido, a minha vida nunca mais foi a mesma. E Jesus quer entrar todos os dias na nossa casa. Jesus quer fazer morada dentro da nossa casa. Talvez você deve estar se questionando: olha, mas eu tenho esse defeito, eu tenho esse costume, a minha vida é assim, eu pratico isso, eu tenho essa falha. Mas Jesus quer entrar dentro da sua casa. Jesus quer mudar a sua história. Não importa quem você é, querido. Não importa o que você tem vivido, o que importa é que Jesus sempre quer mudar a história daqueles que desejam mudança. O propósito é que Jesus sempre quer restaurar a vida daqueles que estão prostrados. O desejo de Jesus é sempre trazer novidade para os seus. Por meio de Jesus, por meio da fé, os nossos pecados são perdoados. Quando nós entendemos que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, quando nós nos entregamos a Jesus, Jesus nos purifica. Quem diria que esse camarada aqui estaria aqui no altar do Senhor, ministrando a palavra de Deus? Quantas palavras eu já ouvi dizendo: olha, esse camarada não tem futuro não, rapaz. Esse camarada aí ou é a morte ou é a cadeia. Isso aí não é futuro para mulher nenhuma não. Mas eu entendi que eu precisava de Jesus na minha vida. Eu entendi que eu precisava de algo novo na minha vida. Eu entendi que a vida que eu levava, mesmo tendo condições de viver bem, não era o suficiente. Faltava algo dentro de mim. E só Jesus podia preencher. Eu não sei como você entrou aqui, amado. Eu não sei como está a sua expectativa. Eu não sei como está a sua esperança. Mas é bem difícil nos dias de hoje ninguém ter ausência de alguma coisa. Hoje em dia, no mundo de hoje, muitas pessoas estão frustradas, magoadas, chorando, decepcionadas. Ou com um irmão, ou com uma irmã, ou com mãe, ou pai. Mas Jesus quer mudar essa realidade. Jesus quer sarar os nossos corações. Jesus tem veredas novas para o seu povo. Esse é o desejo de Deus. Queridos, as coisas têm que mudar. Mas para que as coisas mudem, depende da minha e da sua atitude. Qual vai ser a tua atitude nessa noite? Viver para o resto da vida com a alma ferida, magoado, prostrado? Ou se levantar em direção a Jesus e dizer: Jesus, entra na minha casa. Jesus, eu preciso de uma mudança na minha vida. Jesus, eu preciso de algo novo na minha vida. Não importa, querido, o que você passou até aqui. Não importa o que você tem passado, não importa. Se Zaqueu olhasse para a multidão, se Zaqueu olhasse para as dificuldades, talvez ele não teria tido a oportunidade de receber Jesus na sua casa. Talvez algum parente seu precisa de Jesus. Talvez alguém na sua casa precisa de Jesus. Mas Deus quer fazer algo novo na sua vida, na minha vida. Eu quero te convidar, querido, você a se colocar de pé. Eu gostaria que você pensasse sobre a tua vida.
Eu gostaria que você pensasse como você tem vivido os seus últimos dias nessa terra. Talvez você pode me dizer: Rafael, eu não tenho falta de nada. Eu tenho um alimento na minha casa, eu tenho uma moradia, eu tenho um carro, uma casa, eu tenho uma conta bancária, eu tenho uma reserva guardada. Eu não preciso de nada, Rafael. Mas Jesus está nos convidando nessa noite a acrescentar algo mais nas nossas vidas. Jesus quer nos dar esperança, querido. Eu quero te convidar a fazer essa reflexão comigo, querido. E você que entende que Jesus quer mudar a sua história. Você que entende que através da sua vida Jesus quer ser luz na vida de alguém. Através das suas atitudes Deus vai se fazer conhecido. Você que entende que precisa de mais de Deus, comece a pensar na sua vida, comece a pensar nas pessoas que você precisa falar de Jesus, que através de você serão alcançadas, que você pode ser esperança para alguém. Talvez é o seu esposo, talvez é a sua esposa, talvez é um irmão ou uma irmã, um amigo de trabalho. Jesus quer mudar a nossa história. Curva a sua cabeça, querido. Esqueça o seu passado. Eis que as coisas velhas se passaram. Jesus quer fazer tudo novo na nossa vida. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor.